Você já sabe que mapas mentais são verdadeiros canivetes suíços. Eles têm várias aplicações em várias áreas da nossa vida. Mas aqui a gente está preocupado em usar os mapas mentais como uma brilhante ferramenta de aprendizagem que ela é. E é nesse contexto que eu vou te mostrar nessa videoaula como fazer mapas mentais. Eu sou Ana Lopes do Mais Aprendizagem e a gente começa depois da vinheta. A primeira coisa que eu gosto de ressaltar quando a gente vai fazer mapas mentais para aprender é que o melhor mapa mental para aprender é aquele feito à mão. Aqui eu estou usando um software para te apresentar um mapa mental, mas o meu objetivo aqui é fazer uma apresentação com uma boa qualidade visual. Mas quando o objetivo é aprender, o que eu uso mesmo é um material básico de escrita e desenho. Ou seja, eu uso folhas A4, às vezes quando eu tenho muito conteúdo eu uso folhas maiores, a folha A3 ou até papel a metro. E geralmente essa folha fica deitada, porque é assim que eu consigo fazer um melhor aproveitamento do espaço. Eu normalmente mapeio aquilo que eu tenho que mapear a caneta, e isso tem um motivo. O lápis, ele é meio tentador, no sentido de que você fica o tempo todo pensando em apagar para fazer mais bonitinho, para fazer uma ajeitadinha, e isso toma muito tempo. A gente não percebe, mas acaba tomando muito tempo do nosso aprendizado, que a gente poderia estar ocupando em aprender ao invés de ficar apagando e deixando o mapa bonitinho. Então isso é uma coisa importante. Mapas de aprendizagem não são mapas para você fazer lindos, são mapas que ajudem o seu cérebro a aprender melhor. E outra coisa que você precisa para fazer bons mapas mentais para aprender é material de colorir. São canetinhas, são lápis de cor, giz de cera. Esses são os materiais de colorir que eu mais indico para fazer mapas mentais. Outros materiais podem ficar complicados de usar, pode fazer sujeira, pode dar trabalho. Então esses são materiais fáceis, baratos e que você pode usar para fazer o seu mapa mental da melhor forma possível, no sentido de que ele vai te ajudar muito a aprender melhor. Então vamos falar um pouco de como que a gente dispõe o conteúdo que a gente tem para mapear no mapa. Você já viu exemplos de mapas mentais, vários exemplos de mapas mentais aqui no Mais Aprendizagem, inclusive os mapas das duas aulas anteriores sobre mapas mentais. Então, você já percebeu que o mapa mental, ao contrário da anotação linear, ele começa no meio da folha. E a gente coloca esse elemento central, que a gente chama, no meio da folha, na verdade ele tem que ser colocado ali o tema principal que você quer mapear. Então, a coisa mais genérica que você tem é justamente o elemento central. Ele vai te dar uma ideia do que vem em volta dele. Ele vai te dar uma ideia geral do assunto. Depois você tem os ramos, que são os traços que saem a partir do elemento central. Aqui, nessa tela, a gente está vendo vários ramos. E a gente tem dois tipos de ramos. Os ramos principais, que são aqueles que saem diretamente do elemento central, e os outros ramos, os ramos comuns, que são usados para detalhar os ramos principais. Os ramos principais, normalmente, eles são subtópicos do tema principal. Então, você pode fazer isso, por exemplo, colocando o tema de um capítulo de um livro e, em volta, colocando os subcapítulos desse livro, ou alguns temas que são discutidos nesse capítulo, se ele não estiver já dividido em subcapítulos. Mas a ideia geral é essa, é que você tenha um tema central e alguns temas relacionados como ramos principais. Depois você vai detalhando, colocando ali os detalhes importantes de cada subtema no seu mapa. E com relação a essa coisa do que é importante ou do que não é, isso é sempre muito pessoal, porque vai depender dos objetivos que você tem com o mapa e vai depender do grau de conhecimento prévio que você já tem daquele assunto. Geralmente, quando você está abordando um texto
que é muito novo para você, você tem que escrever mais coisas no seu mapa. E quando você já tem algum conhecimento, você vai fazer mapas com menos coisas escritas, porque a ideia é você colocar no mapa as coisas que você ainda vai aprender, que ainda está aprendendo, que ainda tem que fazer uma revisão. As coisas que você já sabe, você não precisa colocar no mapa, em geral. E uma coisa importantíssima é que você não saia escrevendo grandes frases nos mapas. O que a gente usa são palavras-chave, que são ou palavras ou expressões curtas que indicam conceitos importantes. Isso é um treino, né? Essa coisa de encontrar a palavra-chave, e exige de você um certo raciocínio crítico para você conseguir enxergar o que é essencial e o que é acessório no material que você está mapeando. Então é uma ferramenta de raciocínio muito boa, principalmente se você foca em encontrar as palavras-chave que vão fazer o seu mapa o mais sucinto possível. Outra coisa importante de usar no mapa mental são as cores. As cores, elas podem assumir significados específicos ou não. Elas podem ser simplesmente cores que diferenciam áreas do mapa ou que já ajudam o teu cérebro a funcionar melhor, a abranger aquele mapa melhor, né, a memorizá-lo melhor. Mas você também pode atribuir para algumas cores significados especiais. Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Eu uso sempre a cor amarelo claro para indicar que o que eu estou escrevendo naquele mapa é uma ideia minha e não do autor que eu esteja lendo, por exemplo. Então, eu sempre separo essa caneta só para escrever ideias que eu vou tendo ao longo da minha leitura ou ao longo da aula que eu estou assistindo. Então, aí eu estou dando um significado que tem consistência ao longo de todos os meus mapas. Então, toda vez que eu pego um mapa meu e que tem alguma coisa em amarelo claro, eu já sei que aquilo é uma ideia que eu deduzi ou que eu quis escrever a partir do ponto de vista do autor do material original. Isso ajuda bastante. Por exemplo, se você estiver escrevendo uma monografia, você separa o que é do autor do que é seu, do que são as suas conclusões de uma maneira muito visual. E falando em visual, o quarto elemento super importante para você dispor esse conteúdo de uma maneira bastante memorável, que facilite bastante a memorização, são os desenhos. E aqui a gente esbarra numa resistência cultural. A gente aprende na escola que depois de uma certa idade não pode mais desenhar, é coisa de criancinha. E então as nossas anotações são anotações muito, muito monótonas. São anotações feitas com uma caneta de uma cor só, são lineares, e isso torna a tua anotação muito pouco aproveitável pelo cérebro. Se você se dispõe a desenhar, o que vai estar acontecendo no momento em que você desenhar? Você não vai sair simplesmente desenhando florzinha no mapa. Você vai tentar desenhar coisas que estejam associadas aos conceitos que você está colocando no mapa. E toda memória funciona através de associações. Então, na hora que você está desenhando, você está fortalecendo a associação para aquele conceito. Então, a dica é, se você tem um mapa com muitos conceitos, selecione os mais importantes e faça alguns desenhos. Porque a partir desses conceitos mais importantes, que você vai criar associações mais fortes por causa dos desenhos, você consegue memorizar a informação periférica do mapa. Periférica no sentido de que está em volta desses conceitos principais para os quais você criou associações. Então, essas são as dicas principais para você começar a trabalhar de uma maneira eficiente com mapas mentais para a sua aprendizagem. Agora, de onde você vai tirar a informação que você usa para fazer os mapas mentais? Na verdade, você pode tirar da sua própria cabeça. Por exemplo, se você está lidando com um assunto que você já conhece e você quer produzir um texto sobre isso.
É uma forma de você organizar e reorganizar as informações. Outro bom uso dessa coisa de tirar a informação da sua própria cabeça é, antes de começar a ler um texto sobre um determinado assunto, você mapear o que você já sabe sobre esse assunto. Com isso, você faz uma espécie de aquecimento do seu cérebro para entrar naquele assunto. E à medida que você vai lendo, você vai relacionando aquilo que você está lendo de novo com aquilo que você já sabe, que é o grande segredo da aprendizagem, né? Estabelecer essas associações entre o que está vindo de novo e aquilo que a gente já sabe de cabeça. Mas, na maior parte dos casos, a gente está adquirindo informação nova de várias mídias. O mais comum é mapear livros. E o mais fácil também. Por quê? Porque você tem o controle do tempo total. Você lê na velocidade que você quer. E se você quiser parar para anotar alguma coisa no mapa, você para. Se você quiser sublinhar para depois fazer o mapa todo, você sublinha. Então você tem muita liberdade para trabalhar e fica muito mais fácil de mapear. Acontece que muitas vezes a gente está numa situação de ter várias aulas. E o ideal é que você tenha a capacidade de mapear a sua aula. Por quê? Porque isso vai te manter muito mais ativo do que se você estivesse fazendo uma anotação tradicional linear na aula. E também porque se você faz o mapa na aula, você já sai da aula com uma boa retenção daquilo que você viu na aula, porque quando você vê na aula, você raramente faz a retenção de mais do que 10 ou 20% do material. Mas se você faz isso com o mapa mental, a tua retenção aumenta muito. Além do que, esse mapa, ou esses mapas, no caso de aulas mais densas, eles já vão servir como material de revisão muito mais eficiente do que uma anotação linear. E como é que a gente pratica para chegar a ter a velocidade necessária, né, a habilidade necessária para conseguir fazer mapas mentais durante uma aula? A gente começa a usar outras mídias, nas quais a gente vai perdendo o controle do tempo. Então eu posso pegar áudios que eu encontro em algum lugar ou de algum e-book que eu comprei e começar a tentar mapear enquanto a pessoa fala. Aqui eu ainda tenho algum controle do tempo, porque eu posso pausar o áudio e continuar escrevendo e me reorganizar para voltar ao áudio, mas é um treino, né? É um desafio que você pode se colocar, que é mapear áudio sem parar. A segunda fase desse treinamento seria você usar vídeos. Por quê? Porque no vídeo tem muito mais informação. Ela tem a informação que está vindo pelo áudio e tem as informações que estão vindo pelas imagens. Então você tem que prestar atenção em 3 coisas: no mapa que você está fazendo, naquilo que você está escutando e naquilo que você está vendo no vídeo. Então o volume de informação que você tem que tratar, ele é muito maior e muito mais parecido com o que você vê em sala de aula. Então esse seria já um outro nível de treinamento quando você já estiver bem com os áudios. E aqui também é a mesma coisa, você pode começar de vez em quando dando uma pausada ou revendo o vídeo, alguma coisa assim para completar o mapa e se colocar o desafio de conseguir mapear vídeos sem parar. Na hora que você conseguir mapear um vídeo de uma aula, né, de um documentário, de alguma coisa assim, sem ter que parar esse vídeo, é porque você está pronto para ir para a aula de verdade, a aula ao vivo, e mapear o conteúdo com segurança, na velocidade necessária. Tá? Então, essas são as fontes de informação e essa é a ordem que eu sugiro para você ir treinando o uso dos mapas mentais. Se você quer aprender alguma coisa profundamente, uma coisa que eu sugiro é que você use mais de uma fonte de informação. Porque quando você usa mais de uma fonte de informação, acontece um fenômeno que eu gosto de chamar de aprendizagem em 3D. Porque eu faço uma analogia com o cinema 3D, o filme 3D. Como é que você vê as coisas em 3 dimensões? É porque um olho ele vê uma imagem de uma posição e o outro olho vê a mesma imagem de uma outra posição ligeiramente deslocada. E com isso você consegue, o teu cérebro consegue construir a imagem do objeto com noção de profundidade. E o cinema 3D mimetiza isso com o óculos. Quer dizer, ele emite 2 imagens ligeiramente diferentes
e o óculos te ajuda a reconstruir isso e você enxerga em 3 dimensões. A mesma coisa acontece quando você lê um mesmo assunto ou aborda um mesmo assunto de diferentes fontes. Pode ser um livro e um vídeo, pode ser um vídeo e um áudio, né? Pode ser o seu livro e a aula que o professor vai dar. Então, 2 fontes de informação já mudam completamente o grau de profundidade com que você enxerga um determinado assunto. É por isso que eu gosto de chamar essa aprendizagem que usa mais de uma fonte de informação de aprendizagem 3D. Então, isso é uma sugestão que fica. Você vai aprender a mapear, então você vai aprender a estudar mais rápido, porque o mapeamento bem feito ele é muito mais eficiente que a anotação linear. Então, você pode usar o tempo restante para consultar uma segunda fonte, porque isso vai te dar uma profundidade e uma facilidade de transitar naquele assunto, naquela informação, muito maior do que se você usasse uma única fonte de informação.